Olá! Hoje vamos conversar sobre esse teste aqui, que é o Proteia-R. É um sistema de avaliação da suspeita de transtorno do espectro do autismo. Quem organizou ele foi a Cleonice Alves Bosa e a Jerusa Fumagalli de Sales, que inclusive foi minha colega de graduação. Olha que chique, gente! Esse livro é um livro de instruções e junto com ele, quando você compra ele, vai vir esse pacote aqui, tá? Dentro do pacote vai ter as folhas de avaliação, aqui ó, vou mostrar para vocês, e aqui você vai registrar, vai fazer o registro do que você vai encontrar. É importante comprar, usar, cada folha registrada tem um númerozinho aqui, você pode inclusive colocar no relatório, tá? E aqui vão ter todas as áreas que a gente vai avaliar. Eu vou mostrar para vocês por que eu gosto tanto desse teste quando tem suspeita de autismo. Geralmente a criança vai chegar para você com a queixa de atraso na linguagem, atraso de fala, não se comunica, enfim. E pode ser uma suspeita da família ou pode vir da escola. Vou apresentar para vocês um caso, eu vou ler e aí vou mostrando para vocês como que foi a marcação, tá? Quando você compra o teste, esse sistema de avaliação do Proteia, você pode comprar só o livro de aplicação, que junto vai vir aqui as folhas, né, para marcar, vai vir um pacote assim, tá? Ou você pode comprar o kit, que vão vir os brinquedos juntos, os materiais que você precisa. É brinquedo por quê? Porque a gente vai utilizar isso aqui em crianças, né? Então a gente precisa dos brinquedos. Se você não quiser comprar o kit e quiser montar com o que você já tem, e aí eu fiz isso, tá? Eu acho que quem está começando na profissão, quem trabalha em serviço público, vai sempre pelo que é mais econômico. Então você pode montar o teste, montar o material, né? E ele tem escrito tudo aqui, ó, o que precisa, qual é a disposição dos brinquedos na sala. Vocês vão ver que tem uma caixa transparente, tem todos os itens descritos, a mesinha, os lápis, as formas, tá? Tudo isso aqui tem como fazer, ele é muito autoexplicativo. Ele vai mostrar os brinquedos também da caixa do avaliador, o que precisa. Eu vou mostrar algum para vocês verem. Esse aqui é do kit padrão que vem. Se você comprar o kit que eu falei para vocês, a caixa, tá? Mas se você quiser montar, você pode montar. E aí tem aqui, ó, instruções para a montagem do kit de brinquedos, kit de brincadeira livre. Tem todos os itens descritos, o que você vai precisar fazer para formar os itens, porque você não vai poder aplicar o teste, vai dizer que a criança não fez, mas na verdade a criança não fez porque você não proporcionou, não tinha os itens. No final aqui do livro tem uma sugestão de roteiro de anamnese, que também é bem rica, tem várias informações importantes que você precisa saber, que podem estar relacionadas com o caso ou não. E aqui tá a lista de materiais, tá? O pote transparente, enfim, tudo isso eu fui adaptando. Então vocês vão ver assim, ó, muitas dessas coisas que estão aqui, eu tenho o similar, não tem exatamente igual, mas cumpre com a função, é o mesmo tamanho, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz primeiro o material, depois vou mostrar os resultados. A casinha, vocês viram ali que tinha uns bonequinhos para sentar na mesa? Eu uso essa casinha que eu tenho aqui já de madeira, tá? O carro também já uso o carro que eu tenho aqui. Tem os bonequinhos da família terapêutica que eu comprei junto com a casinha, então uso essa parte aqui. A mesa, eu uso essa mesa, disponho os lápis e os papéis que tem que fazer a cópia nessa mesa. E eu montei esse kit na caixa transparente, como eles pedem, tá? Tem uma dos itens que é um objeto transparente com tampa, que esse aqui você vai pedir, vai deixar para a criança, tem algo interessante dentro, no caso aqui tem um carrinho e tem uma vaquinha. Pode colocar outras coisas também, tá? A criança vai querer abrir. E aí o que ela precisa? Isso aqui ela não consegue abrir sozinha, tá? Isso aqui é uma garrafa de água. Ela vai ter que pedir ajuda para ti. E nos casos de criança com autismo, o que a gente observa? Eles não pedem ajuda. Falta essa iniciativa compartilhada. Eles vão querer resolver de algum jeito. Eles vão jogar no chão, eles vão ficar irritados ou eles simplesmente vão abandonar, mesmo eles querendo muito pegar o que tem aqui dentro.
E aí você pode também ver a questão da imitação. Você faz uma vez, abre, tira, depois você vai fechar e vai entregar para a criança. E vai ver se ela consegue imitar a ação que você fez ou se ela vai pedir ajuda para abrir, tá? Então esse é um item super importante que tem que ter. A outra de encaixe você pode adaptar. Eu tenho esse aqui que tem as formas. Aí eu posso ver as formas, posso ver as cores também. Tem uns animaizinhos aqui, eu posso ver alguma coisa de onomatopeia junto. Tenho brinquedo sensorial, é bem importante. Tem essa bola que tem luz dentro. Tem algumas crianças que elas ficam muito hiperfocadas na questão sensorial. Então elas vão ficar só brincando com isso aqui todo o tempo, mexendo nisso aqui, batendo e não vão querer os outros brinquedos, tá? Tem também aqui os blocos para empilhar. E aqui eu tenho blocos que também são sensoriais, então vão ter textura, cores. Algumas crianças vão ficar aqui só na questão do movimento. Tudo isso eu vou observar. Eu acrescentei um saquinho aqui que tem letras e números, porque tem algumas crianças que têm hiperfoco já em letras e números, mesmo não estando na faixa etária para aprender isso, né? A parte que tem aqui da comida, a panelinha com garfo, faca, eu coloco aqui dentro desse saquinho, tá? E o arco, tem que montar as peças, ó. Eu tenho esse aqui, da galinha pintadinha. Então, esse aqui tudo eu montei com objetos que eu já tinha no consultório. Eu não comprei aquela caixa, porque a maioria dos itens eu tinha. Máquina fotográfica de brinquedo. Aí tem os instrumentos de sopro, som, as roupinhas aqui dos bonecos, do paninho. Aqui tem mais uma questão sensorial, que é uma esponja brilhante, tá? Chocalho, tem tudo aqui dentro, enfim. A boneca, tá? E aí vamos ver como ficou a marcação, a aplicação, então. Esse paciente que eu falei para vocês, no momento da primeira avaliação, que ele chegou, a queixa era atraso de fala, não falava. E ele chegou aqui com 1 ano e 8 meses, não falava nada, tá? Você tem que fazer 3 sessões, vai atender esse paciente em 3 momentos, 3 dias diferentes, e você vai marcar aqui, ó, a data, o horário que você atendeu o paciente, né? E você vai marcar o protocolo, tem os itens aqui separados para fazer a codificação. No final da folha, essa de registro, do protocolo de registro, você vai fazer um cálculo de risco para o TEA, usando os códigos aqui para calcular o score. E aí você vai sempre observar se aquele comportamento ele é muito frequente. Ó, veja, além de marcar só sim ou não, tem ou não tem, você tem que ver a frequência do comportamento. Então você vai ver se a frequência é baixa, a frequência é média ou se a frequência é alta. Se ele tem um comportamento que a frequência é alta, isso vai pontuar mais. E aí lá no final, o risco para ter o TEA pode ser com risco, sem risco ou risco relativo, ó. Então, depende da pontuação, e tudo isso aqui tem a tabela pra gente seguir, tá? Que tá descrito no livro, esse aqui que eu mostrei antes pra vocês. Então, vamos à apresentação do caso. Esse menino que eu atendi, que tinha 1 ano e 8 meses, o que me chamava muita atenção? Primeiro, ele sentava em W, então isso eu anotei, coloquei no relatório também. E a primeira área que a gente vai investigar é a área de comportamentos sociocomunicativos. Ele tinha um contato visual, tinha expressões afetivas, mas só com a mãe, comigo não, que eu era um elemento novo, tá? Mas ele dirigiu o foco, ok, conversou com a mãe. Então eu coloquei que a qualidade da brincadeira estava adequada, o contato social, e a frequência, né, com a mãe era a frequência alta. Depois a resposta de atenção compartilhada, essa frequência já foi para média, porque ele não, mesmo ele querendo pegar os brinquedos, ele não pegava. Ele ficava receoso, ele via assim que ele queria, mas ele não ia, tá? Ele seguiu o foco de atenção do adulto, ele pegava alguns brinquedos, só que ele fazia muitas repetições de movimentos. E aí tem uma parte que você tem que anotar aqui embaixo, que é o exemplo dos comportamentos. Como são esses comportamentos? Isso você vai pôr lá no relatório também. Então, esse menino, por exemplo, ele tinha levado os objetos para a mãe,
Depois ele chamava a mãe, mas ele fazia coisa muito restrita, ele não chegou a brincar, mesmo eu dando o modelo. Aí vamos para a parte da imitação. Lembra que eu falei da imitação, de abrir a garrafa lá? Esse menino, ele tinha imitação, só que era muito restrita. Por exemplo, ações. Eu cantei uma música, ele ficava imitando aquela música. Isso tanto na primeira quanto na segunda sessão. Então eu marquei aqui, ó, 2 vezes o item B, tá? Porque era restrito. E na terceira foi para a letra C. Aqui. Porque ele reproduzia, só que tendia a ser mais restrito ainda. E não era intencional, parecia alguma coisa de estereotipia. Nas músicas, por exemplo, tinha estereotipia, não tinha simbolismo. Quando fazia as brincadeiras usando a boneca, ele não imitava, ele não fazia parte simbólica nenhuma. Na parte de engajamento social, todas foi para a letra B, porque ele não convidava o adulto, nem a mãe, nem eu, para participar da brincadeira. Na parte de sorriso, ok, estava adequado, ele sempre tinha um sorriso, é um menino bem sorridente, sempre está feliz, tá? Quando, depois na outra sessão, ele demonstrou descontentamento também, né? E no item C6, vocês vão ver aqui, ó, que fala sobre busca e resposta no contato físico-afetivo. Ele tinha uma busca de contato físico, preferencialmente com a mãe, né? Mas ele tinha um interesse sensorial específico, ele queria um objeto. Quando ele vinha fazer o contato comigo, ele vinha porque ele queria aquele objeto, não queria contato físico. E quando eu queria pegar alguma coisa que ele queria, o que ele fazia? Ele empurrava a minha mão. Ele não fazia nenhum som junto, ele só empurrava a minha mão, que era para eu não pegar, que era o que ele queria. Então isso tem muito, tá? Quando eles querem objeto, em vez de eles pedirem dá, me dá, ou só pegar da sua mão, ele vai empurrar a sua mão porque ele quer que você tire a sua mão ali daquele objeto. Então isso eu anotei, que ele tirava a mão, puxava, empurrava. Vocês vão ver que eu marquei aqui, ó. Tá? E eu vou marcando o que me chama mais atenção, eu marco até de cor diferente, eu marco em vermelho. Busca de assistência era adequada, ok. E aí, na questão aqui do retraimento, protesto e retraimento, me chamou muita atenção porque ele tentava evitar a interação com o adulto de forma intensa, ele se afastava, ele gritava no final da sessão, ele escolhia um canto para fazer. Então, esse aqui também eu marquei, tá? Ele gritava. Me chamou muita atenção, ó, tá vendo? Marquei de vermelho. E outra questão aqui que eu coloquei, que na segunda e na última sessão, né, ele empurrava com a mão quando ele não queria alguma coisa. Então, isso foi do item 2, qualidade da brincadeira ainda. Na brincadeira funcional, o que eu observei? Ele explorava poucos objetos, menos da metade. Por exemplo, aqui, ó, na segunda sessão ele já conhecia os brinquedos, só na segunda sessão que ele brincou um pouquinho com o boneco, mas foi só na segunda sessão. E ele tinha uma preferência grande por carros, isso também me chamou a atenção. O hiperfoco dele consegui identificar aqui que era carros. Então, quando tinha carros, mas eram sempre ações repetidas, certo? A forma de exploração da brincadeira também era estranha. Aqui, ó, item 10. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Qualidade da brincadeira, item 10, tá? Ele não colocava as argolas, mesmo com a modelagem, aquele que eu mostrei para vocês, que as crianças adoram fazer. Esse aqui de colocar as argolinhas. Ó, eu colocava as argolas, aí eu deixava uma argola perto dele para ele poder colocar. E o que acontecia? Ele não colocava. Então isso me chamou muita atenção. Eu via, colocava uma argola, dava outra para ele, ele não colocava. Ele jogava a argola pro lado, ele fazia outra coisa, mas ele não colocava as argolas, certo? Então a forma de exploração do brinquedo dele era diferente. Outra coisa, ele girava a argola, ele ficava olhando a argola girar no chão, mas ele não encaixava, não fazia o uso que era para fazer daquele objeto. Ele também, quando eu dei o martelo para ele bater, imitação, aqui tem as ferramentas, ó, que eu uso tanto no PROC quanto nesse aqui, ele não batia com o martelo, ele não imitou a ação. Isso crianças com 1 ano, até menos de 1 ano já fazem, certo? E ele pegava todos os animaizinhos e alinhava, colocava um animal atrás do outro, alinhava. Então tudo isso eu anotei aqui, forma de exploração do brinquedo, que foi atípica. Na coordenação visomotora dele era adequada, só que ele não olhava para os movimentos que eu fazia.
ele não olhava para o meu olho, não triangulava o olhar. Então isso também eu marquei. E aí a brincadeira funcional, como que foi? Eu até coloquei para reavaliar, porque essa brincadeira funcional estava muito defasada. Ele retirava os objetos da caixa, ele alinhava, ele empilhava, ele encaixava os objetos, mas ficava nisso, ele ficava só alinhando os objetos, só. Ele não explorava os objetos como teria que ser. Então vocês viram aqui que eu marquei como se fosse letra B, tá? B e C. Tem uma que eu revisei que foi B e C. Na brincadeira simbólica, ele estava mais interessado no barulho que fazia os objetos, mais na característica sensorial do que na parte simbólica. E eu estava avaliando o quê? A parte simbólica. Então isso também deu defasado, foi aqui, ó, item B, tá? Na parte da sequência da brincadeira simbólica foi onde eu mais percebi dificuldade. Por quê? Ele não deu comida para o cachorro quando eu pedi, ele não deu comida para o brinquedo, ele não tinha conexão entre as brincadeiras, entre a sequência das atividades, né? Então isso teve muita diferença. E aqui, ó, o que é? Para ter autismo tem que ter esse item 3. Vocês têm que observar movimentos repetitivos e estereotipados do corpo. Às vezes isso não aparece na primeira sessão, às vezes vai aparecer na segunda ou na terceira sessão, por isso que é importante fazer as 3 sessões. E além disso eu também peço vídeos para os pais, peço vídeos da criança em casa para eu poder identificar. Nessa parte aqui dos movimentos repetitivos e estereotipados do corpo, esse menino, por exemplo, ele tinha movimentos de alta intensidade, ele agitava muito, ele chorava, gritava, tentativas de interromper aquele movimento, tá? Ficava muito eufórico quando tinha a música, que eu cantava uma música determinada para ele. Nos momentos de transição, de saída também, ele ficava muito eufórico. E além disso, ele tinha um movimento na orelha, assim, ó. Você poderia confundir que, ele tá coçando a orelha, mas não era coçar, era assim, ou uma ou as duas orelhas. Isso é quando ele estava muito eufórico. Então essa parte aqui de movimentos estereotipados você tem que ficar cuidando. Ele também tinha movimentos repetitivos de outras partes do corpo, dos braços. E dava para ver claramente o braço em flapping, também quando ele estava agitado no movimento de sair. E tudo isso vocês têm que anotar. Ó, cada sessão eu fiz de uma cor, até para ficar... Eu sou muito visual, então eu fui marcando aqui o que ele fazia em cada sessão, o que ele fez. Ele tinha esses movimentos repetitivos, isso acende muito o sinal vermelho ali para o autismo, tá? Uma criança que só tenha movimentos repetitivos, que tenha a questão da estereotipia, mas tem uma brincadeira simbólica, fala, talvez ela não tenha autismo, talvez ela tenha um transtorno dessa parte de estereotipias que existe, tá? Não quer dizer que toda criança que tem estereotipia vai ser autista, mas uma criança que tem só as estereotipias, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento simbólico, linguagem social, tá tudo adequada, pode ser um transtorno do desenvolvimento estereotipado. É outra coisa. Não sei se eu consegui traduzir agora exatamente, mas não é o foco do vídeo. Vamos voltar pro teste, né? Estamos falando aqui do Proteia R, finalizando. Então, essa última parte aqui, que é dos movimentos repetitivos e estereotipados do corpo, é super importante. E tem uma última parte que é movimentos, aqui, comportamentos autolesivos. Essa criança, ela não tinha comportamentos autolesivos, mas é comum de ter. Tem muitos pacientes que apresentam esses comportamentos autolesivos, principalmente diante de transições, de interrupções, fuga, quando eles querem interromper alguma atividade, quando eles estão no momento assim, eu não quero fazer tal atividade, eles vão brigar, tá? Então, pode acontecer sim. Esse menino, ele também caminhava com uma certa rigidez os membros inferiores. Isso eu coloquei nessa última parte aqui do teste, que vocês vão ver que tá ali, ó. Limitações observadas em relação aos comportamentos, né? Eu anotei isso aqui porque seria interessante ele ter uma avaliação do fisioterapeuta. E a mãe relatou que a escovação era extremamente difícil, então ele tem uma questão sensorial aqui intraoral. Ele odiava escovar os dentes, isso com 1 ano e 8 meses. Calculei tudo, o que deu maior prejuízo. Então, ele pontuou bastante na parte de imitação, porque ele não fazia praticamente, né? A brincadeira simbólica, que foi muito ruim, e os movimentos repetitivos. E aí, com 1 ano e 8 meses, ele já tinha 16 pontos, que era o quê?
risco relativo para a TEA. Vocês vão ver que eu coloquei aqui, ó, 16 pontos, risco relativo para a TEA. O que eu fiz? Pedi avaliação com uma psicóloga especialista em autismo para aplicar os protocolos. E aí nessa idade de 1 ano e 8 meses, realmente fica difícil de fechar o diagnóstico. O diagnóstico ele foi fechado um pouco depois, porque teve que passar pela psicóloga e pelo neurologista. Era uma criança que ainda não ia para a escola, mas depois foi para a escola e essas questões sociais apareceram bem mais, ficou muito mais claro que realmente ele tinha dificuldade nas questões de linguagem social. Ele entrou em terapia, a terapia desenvolveu muito a questão da linguagem dele, oral, mas com limitações ainda da pragmática da linguagem social. O menino continua em terapia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei sobre o Protea, mostrei aqui um caso, mostrei o livro, como marcar e como fazer o seu próprio kit, que eu acho que é bem interessante. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, escreva nos comentários que eu vou ter a maior alegria de responder. Esse acho que é um dos vídeos mais longos que eu fiz, porque realmente foi praticamente um passo a passo, então eu espero de coração que tenha sido útil para você, tá bom? Obrigada por ficar até aqui, tchau, até a próxima!